Nesse vídeo nós vamos comentar 3 ações muito baratas de um setor perene, confiável, que estão em um momento muito atrativo de acordo com a nossa estratégia. E caso você queira saber mais sobre a nossa estratégia de diversificação, ter acesso a esses movimentos de carteira de maneira antecipada e, o mais importante, o racional por trás de cada movimento, considere se tornar membro da nossa comunidade para ter acesso ao material completo, vídeos exclusivos e gerenciamento de risco em cima de centenas de ativos. E a primeira ação da nossa lista é o Banco Bradesco, com códigos de negociação BBDC3 e BBDC4 na Bolsa de Valores. Desde o C19 vem passando por muita dificuldade, porém quando a gente olha no longo prazo, nos últimos 20 anos, entregou um retorno de quase 5.500%. Isso é um retorno que transforma um capital inicial de apenas R$ 1.000 em quase R$ 60.000, contra um retorno de apenas 500% do Ibovespa, que teve um primeiro trimestre misto, superou a maioria das expectativas, porém a inadimplência, a questão da margem e o PDD ainda pressionam muito o resultado do banco. A gente soma isso a toda a situação que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, a tendência é que ele sofra ainda mais. Quando a gente fala em seguros, o Bradesco ele é o maior do Brasil e, sem dúvida nenhuma, ele também vai ser impactado. Com essa queda na cotação, a gente começa a ter um dividend yield muito atrativo, na casa de 10%, 9%. Historicamente, ele sempre foi um banco que cresceu em receita, em lucro, ele nunca deu prejuízo ao sócio e ele já foi, inclusive, o maior banco privado do Brasil. Quando a gente olha nos últimos 5 anos, como todos os outros bancos, ele teve uma queda, ele acompanhou inclusive Ibovespa, só que quando todo mundo se recuperou, o banco acabou ficando para trás, ele entrega um retorno hoje de menos 37% para quem entrou no banco há 5 anos. E esse número faz todo sentido, porque o resultado que o banco vem entregando nos últimos anos, ele não é satisfatório e isso reflete no preço da ação. O banco está claramente passando por aquilo que Buffett sempre chamou de momento de desconfiança de grandes corporações. E quando a gente olha historicamente, o banco já teve esse tipo de quedas de 40%, 50% ao longo de toda a sua história. Em 2008, por exemplo, o banco caiu 60%. É um movimento com um risco-retorno muito alto, é preciso ter coragem para passar por esse período de acumulação e dificuldade, e essa recuperação ela não deve ser baseada em fé ou em esperança. E aqui a gente lembra da leitura dos axiomas de Zurique: esperança e investimentos não são coisas que se misturam, ela tem que ser baseada em números. E a gente já estudou, a gente já fez uma viagem ao passado e viu a capacidade dessas empresas do setor bancário e financeiro de se recuperar de momentos difíceis. A segunda empresa dessa lista é o Banco Santander. Santander que, do momento que veio a mercado, ofereceu um retorno de quase 900% ao sócio, contra um retorno de apenas 170% do Ibovespa. E quando a gente traz para o período de 5 anos, a situação, assim como no Bradesco, ela é muito difícil. É um retorno também negativo e também perdendo para o índice. E o Santander ele vai ser muito mais fácil de trabalhar, porque a linha de raciocínio ela é exatamente igual à do Bradesco. Esse retorno negativo, ele é bem fundamentado. É um banco que entregou uma rentabilidade muito baixa e agora, de maneira contida, vem mostrando melhora. Esse último balanço do Santander mostrou uma grande melhora, principalmente nas margens. A gente teve, inclusive, uma diminuição de provisão duvidosa. Também no caso do Santander, a gente fez uma viagem no histórico e viu que em quase 2 décadas o banco também teve momentos de alta no PDD, até uma queda e estabilização, que é quando o banco volta a ter bons lucros novamente. Ele sempre foi considerado um banco que remunera bem o acionista. Próprio Luiz Barsi e a filha sempre foram investidores do banco, e desde os anos 2000 ele cresce em receita, ele cresce em lucro e ele nunca deu prejuízo aos sócios. Isso é algo fundamental para que o investidor primeiro pense antes de se tornar sócio de qualquer companhia. E aqui a gente chega em mais uma companhia que ofereceu um bom retorno, nunca deu prejuízo, só que também passa por um momento difícil, passa por um momento de desconfiança. No caso do Santander, a situação ela não é tão ruim quanto o Bradesco, mas o investidor tem que ter ciência que passar por esse período de acúmulo é muito difícil. Ele pode ficar, inclusive, com o dinheiro preso por um tempo considerável até que o mercado reconheça de novo o valor da empresa. Mas vale também a gente lembrar que é exatamente nesses momentos que o investidor tem que estar preparado e confiante na tese dele e mantendo foco na tese futura de dividendos.
Essa crença na recuperação desses dois bancos, ela é baseada em outras recuperações históricas que o Bradesco e o Santander já passaram. Eles já tiveram quedas de mais de 50% ao longo da vida deles. Se isso vai se repetir ou não, só o futuro vai dizer pra gente. Mas vale muito a pena um comentário para que você que ainda está em dúvida se torne sócio ou não dessas empresas. Isso é uma decisão muito pessoal sua, isso não é indicação, isso é um movimento da nossa carteira da comunidade. Aqui nesses casos a gente fala de oportunidade de preços. Esse dinheiro ele pode ficar parado por muito tempo e não é um movimento que busca remuneração no agora, no hoje, ou seja, um yield atual. Ele foca na valorização futura e principalmente no dividend yield on cost lá na frente. Isso é para o investidor que está com a estratégia muito bem alinhada. O longo prazo ele sempre tende a recompensar e muito esse tipo de investidor. E para finalizar a lista, nós temos mais uma ação do setor bancário. A gente tem a Itaúsa, que nos últimos 20 anos retornou mais de 7.000%, transformou R$ 1.000 em mais de R$ 76.000, contra um retorno de apenas 790% do Ibovespa. Só que quando a gente traz aqui embaixo para os últimos 5 anos, o retorno dela é menor do que o índice. E aqui a gente percebe que é uma questão setorial. O setor bancário financeiro ele vem sofrendo desde o C19, uns retornando muito mal, como o Bradesco e Santander, e do outro lado a gente tem Banco do Brasil, Itaú e a Itaúsa, que tem uma exposição quase que total no Itaú. E no caso foi escolhido a Itaúsa ao invés do Itaú por uma remuneração histórica um pouco maior. E o Itaú ele dispensa comentários. Ele teve o maior lucro da história de todos os bancos brasileiros, foram quase 10 bilhões de reais de lucro líquido em apenas 3 meses. Maior e mais valiosa marca da América Latina, e a Itaúsa acaba acompanhando isso. Ela teve um lucro de 3,6 bilhões, uma alta de 40% nesse trimestre. Quando a gente olha para o histórico da empresa, o investidor vê um crescimento de lucros contínuo. Nos últimos 15 anos, a empresa nunca deu prejuízo algum para os sócios. O yield atual dela beira 9%, só que a Itaúsa ela é uma empresa que oferece um retorno total ao acionista muito satisfatório. A gente já estudou isso, já viu o crescimento composto anual dela. Quando a gente olha para valorização, dividendos, juros sobre capital próprio, recompra de ações e bonificações, ela sempre retornou acima de 2 dígitos para quem é sócio da Itaúsa. E a Itaúsa e o Itaú, eles têm um comportamento muito cíclico quanto à distribuição e quanto ao payout. A empresa passou um período muito enxuto de distribuição e voltou a bonificar, voltou a aumentar os proventos, aumentou o payout, assim que ela finalizou aquela promessa de diminuir a alavancagem. E essas são as 3 empresas, os 3 movimentos que a gente fez na nossa carteira da comunidade no mês de maio. 2 empresas com fundamentos recentes, não muito bons, só que de olho em oportunidade de preço. E do outro lado, aquela empresa de confiança. Do outro lado, o Banco Itaú e a Itaúsa. Empresas sólidas e que dão tranquilidade para o investidor continuar diversificando, continuar aplicando a estratégia de longo prazo dele. Nós, inclusive, já recebemos os primeiros dividendos da nossa carteira da comunidade, algo muito simbólico, e eu estou bastante feliz com isso. A gente fala de grandes empresas confiáveis de um setor perene e que distribuem de maneira ininterrupta por muitos anos. Com esses novos proventos, o investidor focado já pode olhar para eles e encontrar um novo ativo, caso ele queira diversificar sem precisar tirar dinheiro do bolso, sem precisar investir capital próprio, para que ele receba mais dividendos ainda. Caso ele não queira diversificar, ele pode reinvestir nessas empresas para aumentar a sua base acionária e também focar no yield on cost lá na frente. Essa importância é a base da nossa estratégia e o investidor de valor focado nela, sem dúvida alguma no longo prazo, vai conseguir a liberdade financeira que ele tanto quer. E esse é apenas o começo, porque a gente tem dezenas e dezenas de ativos e de empresas para trazer para dentro da nossa carteira. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas ou não. Nunca se esqueça das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.